Seu amém? Amém. Irmãos, eu estou com uma palavra na mente que não quer sair, né? Mas sinceramente eu não queria trazer uma palavra hoje não. Eu estava pedindo a Deus para poder colocar outra. Aleluia. Deus está louvando o louvor. Oi? Aleluia. Hoje eu queria só ouvir, pastor. Eu estou assim, querendo. Mas amém. Deus sabe de todas as coisas. E, na maioria das vezes, quando a gente que não quer, sabe que Deus não usa, né? Então, mas assim, ardeu no meu coração louvar um louvor, sendo que eu não achei a cópia dele. E esse daqui, né, acendeu ali na minha frente. E eu quero chamar os irmãos para estar louvando junto comigo. Diz assim então o louvor: grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Confesso que eu corri desta palavra hoje, que veio ao meu coração, porque a gente não entende os planos de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabemos que está próximo, né, a Santa Ceia. E esta palavra da Santa Ceia ardeu no meu coração hoje, não sei porquê. E eu quero trazer algumas coisas que Deus colocar no meu coração nesta noite. Eu vou estar lendo 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar lendo a partir do 27. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, 27. Todos conhecem a palavra, mas vamos ver o que Deus fala com cada um de nós nesta noite. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, eis aí, Deus, esta palavra que ardeu no meu coração. Eu não sei, Deus, o que o Senhor tem nesta noite para cada um de nós, mas eis-me aqui, Senhor, como um canal de bênção, Pai, para Ti, Senhor. Me usa nesta noite, Pai, poderosamente, que as Tuas palavras, ó Pai, venham de encontro, Pai, a cada um de nós, naquilo que precisamos, ó Pai, e não naquilo que queremos, porque o que queremos, ó Pai, não é aquilo, Pai, que o Senhor quer para nós muitas das vezes, mas que o nosso coração venha se inclinar para as vontades de Deus, para o querer de Deus, de forma que venhamos a buscar a santidade, para que venhamos buscar a Tua face constantemente, Senhor. Revela a nós, ó Pai, quantos de nós, ó Deus, pedimos a Ti, Pai, revela a Tua face, fala conosco, Pai, onde Você está, e muitas das vezes não queremos buscar o suficiente para receber estas coisas. Então, que nesta noite venhamos, aleluia, a aprender, Pai, o que precisamos, ó Deus, para nos aproximarmos de Ti, ó Deus, e fazer a Tua vontade. Seja com cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, a igreja já glorifica. Aleluia! Sempre está glorificando. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Santa Ceia é bem conhecida. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele vai, nas suas cartas ali, começar a falar que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo está falando aqui, ó, o que eu estou trazendo para vocês não é o que eu sei, mas é o que o Senhor me deu para trazer. Deus, usando o apóstolo Paulo, em todas as cartas que ele tem, ele nos trouxe palavras maravilhosas de despertamento, de ensinamento, palavras que nos dão força, palavra que nos ensina a andar em santidade, palavra que nos faz estar guardado, como está ali em Efésios, as armaduras do Senhor, palavras que nos dão ânimo, palavras de força, de avivamento. Tudo isso Deus deu ao apóstolo Paulo, de forma a ele estar trazendo em suas cartas para nós. O problema, muitas das vezes, que nós não temos o conhecimento total, de tudo isso que vou botar assim, o apóstolo Paulo nos deu, e não entendemos exatamente o que é que o apóstolo Paulo recebeu para ele nos dar. O apóstolo Paulo foi ensinado, foi um dos homens mais usados na Bíblia, Teve muitos outros bem usados também, mas eu quero dizer que ele tem a maior quantidade de cartas aqui na Bíblia, aqui, de leitura, e para que Deus o permitisse trazer tanto conteúdo para nós aqui no Novo Testamento, aleluia, cremos que Deus usou poderosamente. Então vamos lá. Paulo, ele recebeu do Senhor, e ele veio trazer para nós, aqui nesta parte, sobre a Santa Ceia. E ele veio falar, ensinar e nos mostrar o que é a Santa Ceia. Eu quero dizer, irmãos, que muitos de nós tomamos, comemos e bebemos a ceia do Senhor, mas nós não discernimos exatamente o que ela significa. E como estamos próximos da Santa Ceia, eu quero trazer alguma coisa aqui que Deus me permitir, aleluia, para que nós venhamos a ter um esclarecimento. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que este Novo Testamento, como está escrito aqui no 25, semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, um novo testamento no meu sangue. O que é testamento, igreja? Testamento é um documento que um homem ou uma mulher, uma pessoa que tenha riquezas, que tenha bastante coisa, ele vai em vida fazer um testamento. Em vida ele vai colocar lá: deixo tudo que
que tenho para os meus filhos, para a minha esposa, para a minha família, para os meus familiares. Ou, né, se ele não tiver família, eu deixo tudo que eu tenho para a caridade ou para uma pessoa específica, né, como a gente vê história aí, deixo tudo para a empregada, né? E amém. Então, o que entendemos? Aleluia, o testamento de uma pessoa é ele deixar atribuído para alguém aquilo que ele tem, é dele. Amém? E aqui não é diferente. O que Jesus tem para nos dar? A graça. O que Jesus tem para nos dar? O ensinamento que nos leva para o Pai. O que Jesus tem para nos ensinar? Todo esse Novo Testamento maravilhoso que, se usarmos como um livro de receitas, vamos falar assim, nós vamos fazer um bolo maravilhoso. Porque, aleluia, quando nós seguimos a receita, nós temos ali no final, aleluia, aquilo feito certo. Então, se andarmos no caminho de Cristo, como a Bíblia nos ensina, ela vai nos ensinar como chegar até a Deus através da graça, da santidade, do amor que Jesus Cristo tem nos deixado. Então, Jesus Cristo, aleluia, ele veio nos deixar esse testamento no sangue dele. Mas para que o testamento viesse a ter valia, o atestador tem que morrer. Então veja bem, igreja, Deus enviou o seu único Filho nesta terra para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazer um testamento de salvação e vida eterna, mas ele teve a necessidade de padecer por nós, para que quando ele morresse, o testamento que ele nos deixou tornasse válido através do seu sangue. Mas como assim através do sangue? A palavra nos fala que o que nos purifica é o sangue. A palavra vai nos ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O que é isso, presbítero? Lá antigamente, o povo de Israel, quando pecava, eles iam lá, pegavam um cordeiro, ou na medida da riqueza de cada um, né? Ia lá pegar um par de rolas, ou um cabrito, ou um novilho, da forma que vinha, e ele pegava aquilo ali e levava até o templo sacrificava aquele animal, e através daquele derramamento de sangue, o pecado daquele que trouxe ali, na verdade, não era bem perdoado naquela época, mas era encoberto pelo sangue. É como se o sangue do novilho ali encobria o pecado daquelas pessoas para que ele não viesse a ser morto pelos seus pecados. Mas a graça que Jesus nos trouxe nos dias de hoje mudou outra coisa. O que mudou? Jesus ele veio como o último sacrifício vivo. A palavra vai nos ensinar que através de um homem entrou o pecado no mundo, a saber, Adão. Adão, ao comer o fruto que Eva deu a ele se tornou pecador, e sendo o primeiro homem pecador, toda a humanidade se tornou pecador por causa dele. E sabemos aqui, entendemos, que a palavra estava sobre Adão e não sobre Eva. Quando Eva comeu o fruto, não entrou ainda o pecado no mundo, porque quem recebeu ali foi Adão. Mas quando Adão comeu, o pecado entrou no mundo. Não vou entrar nessa parte, é só para entendermos. Através de um homem, o pecado entrou no mundo. E como diz as Escrituras, né, que nós nascemos em pecado, não no pecado de que os nossos pais tiveram, ou nós já nascemos pecador, é por causa do pecado lá inicial de Adão e Eva. Mas a palavra lá no jardim já vai revelar para nós que através de um homem entrou o pecado no mundo, mas nasceria um homem nascido de mulher que pisaria na cabeça da serpente, aleluia, e ele nos traria a salvação, aleluia. E é bem interessante entender esta colocação, porque a palavra vai nos dizer que Jesus nasceu de uma mulher, não é verdade? Mas foi gerado pelo Espírito Santo. Porque senão, o que acontece? Ali em Israel é colocado que a descendência de um homem, ela vem através dos homens. Mas Jesus não nasceu de um homem israelita.
Deus nasceu de Deus através de uma mulher. E lá no jardim houve a profecia. E da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Veja bem, e este um que nasceu é Jesus Cristo. E através de um homem entrou o pecado no mundo e coube a necessidade de, através de um homem, este pecado também ser sanado por ele. Sendo que não se achava homem no mundo puro o suficiente para padecer a ponto de levar sobre si os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, para que nós viéssemos a ser salvos por ele. Jesus ali, Deus ali, ele ainda nos deu exemplos na Bíblia. Por exemplo, o filho de Abraão foi levado para o sacrifício, mas não foi achado um sacrifício suficiente para gerar ali, para tirar o pecado do mundo. E ali, Isaac não foi sacrificado e houve ali o cordeiro, exemplificando que o cordeiro seria entrado no lugar. E aqui muita Bíblia nos fala de exemplos de lá para cá. No deserto a Bíblia vai nos mostrar ali como exemplo a serpente que foi pendurada para salvar. E muitas outras coisas, são muitos exemplos que a Bíblia dá. No deserto, Deus mandou Moisés bater o cajado uma vez na pedra. Aquela rocha ali demonstrava ser Jesus. Eu quero dizer, igreja, que a Bíblia, ela toda é cristocêntrica. Ela, tanto no Novo como no Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. Ela aponta para a salvação. O que Jesus disse? Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. A Bíblia, do início ao fim, ela fala do Filho. No início, princípio de tudo, no Alfa, no começo, no fim, o final também é Jesus. Tudo é sobre Jesus. Deus, ele arquitetou um plano de salvação desde o início do mundo para todos nós. E muitas das vezes nós não compreendemos a palavra que ele nos deixou, porque não meditamos nessa lei de dia e de noite. E muitos de nós que ainda lê não compreendem o que Deus fala nessa palavra. Jesus veio ao mundo muitas das vezes falando em parábolas, porque nós não entendia muitas das vezes o que ele falava. Outras das vezes os próprios discípulos falaram: mestre, nos revela essa explicação porque não entendemos. Mas Jesus deixou tudo às claras para nós. A palavra do Senhor fala que Jesus deixou esclarecido aos pequenos, a cada um de nós que busca de coração, que busca a Deus de todo o coração. E Ele nos revelou nos dias de hoje, através do Filho, a salvação a qual Ele nos preparou. Eu quero dizer, igreja, que quando Jesus veio aqui já deixando a Santa Ceia como ensinamento, Ele quis que você soubesse que o que Ele deixou através da morte dele não foi simplesmente um fato de você comer o pão, que significa o corpo, beber o suco, que significa o sangue, e assim fazer parte de Deus, não. Isso aqui é um ato cerimonial, ao qual vai dizer: neste momento, estamos, aleluia, glória a Deus. Neste momento, estamos comemorando um ato. É como se fosse a leitura do testamento. Já viu? O testador morre, aí vem aqui o advogado, vem aquela pessoa responsável e vai ler o testamento. E ali tem aquele ato, cerimonial ali, ó. Olha, vamos deixar tudo isso para fulano, vamos deixar tudo isso para ciclano. E na leitura do testamento, a qual é feita para nós, porque a palavra diz o quê? Fazer isso até que eu venha. Isso é para nós lembrarmos, porque a cada dia entra mais um nesse testamento. Esse testamento, ele não está condicionado a uma pessoa só. Esse testamento está condicionado a cada um que se arrepende e volta para Cristo.
Cada um que se arrepende e vem para os braços do Senhor, ele está entrando nesse testamento. E assim, quando ele entra nesse testamento, que ele se arrepende dos seus pecados, que ele vai ali, né, faz ali o ato de se batizar, aleluia, confirmando que agora eu sou de Cristo. E quando ele vem ceiar a primeira vez, é a demonstração: olha, você está nesse testamento do sangue de Cristo. Você está fazendo parte desse testamento. E o que é o testamento de Cristo? Cristo nos revelou a salvação através da sua vinda neste lugar, a qual o seu sangue nos lava, nos purifica e nos perdoa. Não como antigamente, que o animal era morto e ali aplacava a ira de Deus sobre nossos pecados. Glória a Deus, glorifique. Aleluia. Deus, toma essa garganta em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Então, meus irmãos, o que Jesus veio nos ensinar, através aqui, ó, da Santa Ceia do Senhor, é que esse ato solene é para nos informar que nós estamos sendo participantes de algo grandioso. Ele está simplesmente dizendo: através do meu sangue, que te lava, te purifica, através do meu corpo, que te sustenta, que te dá vida, você, a partir deste ato, você está entendendo que você faz parte de uma coisa grandiosa. A salvação através, aleluia, do testamento no sangue de Cristo. Por isso houve a necessidade de Cristo morrer. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, aleluia, eita glória. Você sabia que a igreja nasceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário? Eu estava aqui vendo uma explicação linda sobre isso. Adão, quando estava no Éden, ele estava só. E naquela época, né, não tinha morte, não existia morte. E Adão nem precisava dormir, porque ali era um lugar maravilhoso. E ali, quando houve a necessidade de criar uma adjuntora para Adão, Deus teve que fazer algo tipo como uma morte na vida de Adão. Ele teve que colocar ele num sono profundo. E o sono profundo até tipifica uma morte. E ali Deus rasgou ali, tirou a costela de Adão, e depois fechou, e depois ali fez Eva. Eva é a adjuntora do homem. É como se fosse ali uma representação do noivo e da noiva, o primeiro do mundo. Porque ali Deus celebrou o casamento dos dois. Agora Eva se tornou carne da carne de Adão, né? A minha adjuntora, a esposa. E ali, trazendo para agora, para a cruz do Calvário, olha só que exemplo bonito, pastor. Jesus, quando ele foi colocado na cruz do Calvário, ele estava ali, e para que foi necessário, né, para que acabasse tudo ali, porque o sábado já estava próximo, houve a necessidade de que eles tinham que ser mortos antes de chegar ao horário. Sendo que a palavra do Senhor fala que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Os dois ladrões que estavam na cruz tiveram suas, acho que é o joelho quebrado, né, que eles quebravam lá, para eles morrer logo. Mas quando chegou em Jesus, já acharam ele que já havia entregado ao Pai o seu Espírito. E aí houve a necessidade de saber se ele realmente estava morto ou se ele estava fingindo. Aquele homem com a lança foi lá no lado dele, lá na costela, e ó. E quando furou, saiu água e sangue. E diz, né, assim, a explicação desta pessoa que eu achei muito válida, que aquela água, aquele sangue que saiu dele, foi aonde nasceu a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. A partir daquele momento nós nascemos, a igreja de Cristo, aleluia, através da palavra do testamento do Senhor. Quando aquele sangue foi jorrado, nós fomos lavados, nós fomos purificados, nascemos ali a partir daquele momento. E a palavra do Senhor, ela prossegue, dizendo que através desse ato, aleluia, oh glória,
Igreja, quando a palavra fala, examina-se o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, é que você tem que entender, primeiro você se examina e entenda o que você está passando nesse momento de ato de Santa Ceia. É muito fácil chegar aqui, tomar o sangue, comer o corpo, amém? Estou fazendo parte. A gente pode até estar tomando indignamente, sem saber por que e como estamos tomando isso. Por que você está bebendo suco? Qual é a representação do suco? Algo maravilhoso, foi explicado, pastor. Muita gente fala, né, que o vinho tinha álcool e coisas desse tipo. Eu quero revelar uma verdade para vocês. Na Santa Ceia não poderia ter fermento. Os pães eram asmos, que fala, e o suco da uva era sem fermento. Então, na Santa Ceia beberam-se suco, não foi o vinho. Porque se eles bebessem o vinho fermentado, a Santa Ceia não teria a mesma valia, porque tinha fermento no suco. Então entenda que tudo foi feito conforme estava escrito, para que a lei se cumprisse. E Jesus cumpriu a lei até o último momento da sua vida. Mas a partir do momento que ele deu a sua vida, o testamento tornou-se válido. E a partir daquele momento não vivemos mais sobre a maldição da lei, mas sobre a graça de Jesus Cristo, através aqui, do Novo Testamento no teu sangue, a qual Jesus nos deixou, o testamento que nos ensina, a qual, aleluia, como é que nós vamos ao Pai agora? Nós vamos ao Pai através do amor que Ele nos deixou, através da conclusão dos mandamentos que Ele nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, aleluia, amar o próximo como a nós mesmos. Se cumprirmos este mandamento, cumprimos todos os outros. E sabe o que é interessante, pastor? Eu vi um debate essa semana, que o judeu estava falando assim, por que vocês não cumprem a lei? Ele falou assim, nós cumprimos, mas não como vocês. Aí ele, nós também cumprimos. Ele falou, não, vocês não cumprem, na cara. Aí ele, como assim? Porque vocês não sacrificam mais. Porque vocês não aceitam o sacrifício de Cristo. Nós cumprimos até no sacrifício, que Jesus foi o nosso último sacrifício vivo. Então nós cumprimos toda a lei do Senhor, porque Cristo foi o nosso último sacrifício. Agora o judeu que não aceita Jesus Cristo, ele não tem como sacrificar. E você sabe onde que mora o perigo, pastor? Aquele que deixa de cumprir uma só lei, descumpriu todas as outras. Então eles estão errados. Eles falam assim, não, mas nós cumprimos todas que pode. Mas se descumprir uma só, você não está cumprindo nenhuma. Mas nós, através do sacrifício de Jesus, nós cumprimos todas as leis. Se cumprimos o que Jesus nos deu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu vim assim meditando, o que é o amar a Deus sobre todas as coisas? Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não faz o mal, não rouba, se desvia do pecado. Porque se você ama a Deus, você vai cumprir a palavra de Deus. Se você diz que ama a Deus e não cumpre essas coisas, você é mentiroso. Então você não está dentro da palavra. Agora, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai machucar o teu próximo, você vai orar pelo teu próximo, você vai ajudar o caído, você vai alimentar o faminto, você vai visitar quem precisa ou quem pode ser visitado até onde você consegue. Agora, quem ama o próximo, aleluia, quem ama o próximo já vai ter que cumprir o primeiro mandamento, que muita gente deixa de cumprir, pastor. Quinto mandamento com promessa. Honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na face da terra. É o primeiro mandamento ali, com promessa. Por que muita gente hoje morre cedo? Isso que eu falar, não está cumprindo os mandamentos. Por que há tantos filhos rebeldes? Não está cumprindo os mandamentos. Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na face da terra. Acabou. Se você ama ao teu próximo como a ti mesmo, você vai honrar teu pai e tua mãe. Se você honra ao teu próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar.
Porque você não vai querer machucar o coração do teu próximo. Se você ama, aleluia, o próximo como a ti mesmo, você não vai fornicar, porque você vai amar o teu próximo, não vai querer que ele se entristeça. E assim vai. Todos os mandamentos estão dentro desses dois que Jesus nos deixou. Ah, não, é só amar a Deus e ao próximo. Aquele ali não é meu próximo, não, ele está longe de mim, você pode machucar ele, não. Mas a palavra ainda vai dizer lá em Mateus, né, como a Bíblia nos ensina, pastor, e é bem colocado o que foi falado, foi explicado, que os evangelhos são Antigo Testamento ainda, eles não são Novo Testamento. Porque Jesus ainda estava vivo e ele cumpriu. Nos evangelhos, Jesus cumpriu toda a Bíblia. Dizem e colocam que o Novo Testamento começa em Atos, através ali da ação dos apóstolos. Aí ali começa a igreja. Porque até o Evangelho, a morte de Jesus ali, ele cumpriu com a morte. Ali ele cumpriu toda a lei do Antigo Testamento, nos trazendo o Novo Testamento, nos trazendo o conhecimento da salvação através da graça. Mas tem gente que fala, poxa, se estou na graça, estou bem, né? Porque a graça é mais fácil, não é? É de graça, não é de graça? Nós somos condicionados a receber a graça. Deu para entender? A graça é de graça, mas você é condicionado a ela. Qual é a primeira condição para que você venha fazer parte da graça? Reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e viver aquilo que Ele te manda. Se você não faz parte de Cristo, nessa grande oliveira verdadeira, a qual o Pai é o lavrador, Jesus ali é a oliveira e nós somos os galhos, se nós não estivermos engendrados nesta oliveira, nós não fazemos parte dessa condição. Todo aquele que está fora da oliveira verdadeira, não está dentro da graça, está perdido. Aleluia. As condições para que nós venhamos a estar dentro, aleluia, desta palavra, da graça, do testamento que Jesus nos deixou, é cumprir aquilo que o Senhor nos colocou. O que Ele nos fala? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, eu não posso ir longe, mas vai ali perto. Ide na tua rua, ide na esquina da tua casa, ide na igreja, né? Vai que você leva alguém no meio do caminho e você está pregando a palavra. A questão, igreja, é que nós, muitas das pessoas, pastor, quando a gente chama para vir para a igreja, a pessoa vai falar assim, ah, eu não estou pronto para ir para a igreja. Errado. A palavra não está falando que você tem que se limpar primeiro para depois buscar Deus, não. A palavra do Senhor fala que a palavra, você tem que vir como você está. Mas só que você não vai permanecer como você está. Porque a palavra do Senhor gera transformação, restauração, para que você venha ter vida. Porque quando você está no mundo perdido, você anda em trevas. E quando você anda em trevas, você não está fazendo a vontade de Cristo. Mas quando você aceita Jesus Cristo, você anda na luz. E quando você inicia a sua caminhada na luz, tem que haver uma transformação, não só interna, como externa. Aleluia. Primeira coisa que muda é a tua mente, o teu coração. Você tem que entender qual é as condições que você recebeu. As condições que você recebeu no momento é a sua transformação, ao qual você andava em trevas, agora está andando em luz. A qual você era mentiroso e não vai mentir mais. A qual você era um perdido, agora você é um salvo. A qual você era um homem ou uma mulher ruim, agora você é um homem ou uma mulher boa. Porque a palavra nos fala que quando aceitamos Jesus Cristo, rios de água viva, aleluia, fluem de dentro de nós. Aleluia. E se é água viva, já não é água morta mais. Entenderam? Porque se vai fluir de você, de dentro para fora, esta água que sai, ela também transforma do lado de fora. Ela repercute, ela tem a aparência. E qual é a aparência? Antes eu andava largado, agora eu ando do jeito que Deus quer. Ah, tem gente que fala, não estou pregando vestimenta aqui, tá, igreja? Eu estou pregando palavra. A palavra do Senhor vai falar, aleluia, que nós temos que andar de forma a não trazer escândalo para os outros. É a palavra que nos diz. Nós temos que andar como os santos andam. Nós temos que falar como os santos falam.
Se eu sou nova criatura, se eu xingar, eu não posso xingar mais. Se eu blasfemar, eu não posso blasfemar mais. Porque a palavra vai dizer assim, ó, ai de quem trouxer o escândalo e por quem vier. Então, se eu estou trazendo escândalo, eu ainda não sou nova criatura, eu ainda estou pisando em charco de lama. A palavra do Senhor vai falar que nós temos que, aleluia, quando recebemos a palavra do Senhor, nós andamos em novidade de vida. Nós passamos a ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Deu para entender? Então, meus irmãos, eu ainda estou fazendo isso que não agrada a Deus. Olha, se você não está agradando a Deus, você já não está andando conforme Deus quer. A palavra do Senhor vai falar, aleluia. Eita Deus. Meu Pai. Que Deus não tem prazer naquele que tem dois senhores. Vou falar assim bem simples. Porque você vai querer amar mais a um do que a outro e vai aborrecer o outro, mas escolher a Deus. Porque ainda que você ande em dificuldade, em necessidade, ainda que você passe por momentos difíceis, Deus estará contigo. E eu quero dizer, ainda que Deus te faça prosperar na face dessa terra grandiosamente, não é exatamente isso que Deus quer te dar como prosperidade. Sabe o que a Bíblia fala sobre prosperidade? A maior prosperidade de uma pessoa é ela poder abrir ali a sua despensa, a sua geladeira e comer de tudo que tem ali dentro. Em outras palavras, se você não tem saúde para comer qualquer coisa, você não está numa boa prosperidade. Se você não pode deleitar nos prazeres que Deus te permite ter com relação a comer, beber, se vestir bem, você está tendo alguma dificuldade. Essa é a prosperidade que a Bíblia nos revela. A maior prosperidade é essa, que você tenha o necessário e você possa comer e usufruir daquilo ali que você tem, que é seu. Aleluia! E eu quero te dizer, a maior graça que o Senhor tem para nós é a salvação. Não é o carro de luxo, uma roupa importada, é andar com uma casa, uma mansão. Deus pode te dar isso. Mas Deus não está preocupado com isso na tua vida. Deus está preocupado em você andar em salvação, em santidade de vida. Em todo momento, andando em novidade de vida, porque Deus pode te chamar no abrir e fechar de olhos. Não, Jesus está falando tanto tempo que vai voltar e não volta, ainda dá tempo de se sujar mais um pouco. Será que dá tempo? Será que você tem, vamos lá falar como aquele pastor, né, da mídia fala, existe um número sendo chamado, né? Quem sabe qual vai ser o próximo número? Pode ser o meu, pode ser o seu. Estamos aqui, ó. A sério. Eu estou aqui, ó. Quem diz que eu consigo descer desse altar se for da vontade de Deus? Pode simplesmente falar lá, o número tal, e é o meu, pumba. Que gloriosa coisa seria nesse novo altar, né? Que maravilha. Trazendo, né, a palavra do Senhor para despertar em nós salvação de vida eterna. A palavra vai dizer, né? O pastor até leu esses dias ali em Pedro capítulo 2, mas acho que está no capítulo 3. Eu não lembro agora se é 1 Pedro, 2, que vai falar ali, né? Que as pessoas estão aí no mundo, ó, andando e fazendo tudo normal, mas a promessa está de pé. A promessa da vida dele está de pé ainda. E muitos estão andando como se não tivesse promessa mais. Aleluia, glória a Deus. Eu não lembro exatamente onde que estava, mas está bem fácil de se ler. Depois eu até coloco aí para você ver. A palavra vai dizer que para nós não fazermos como ele. Jesus está falando que vai voltar há tanto tempo. Aí Jesus volta e você fica. É lá em Pedro 3, é 3, 8. Aqui o senhor chegou a ler o outro. Para não perder não chegar ali. Aqui, ó, 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 2, depois você lê em casa.
Se alguém aqui dentro da igreja está com alguma dúvida, ó, aqui no verso 4, ó, onde está a promessa da sua vinda? Está escrito aqui. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio, desde lá de trás. Jesus está voltando. Ah, não, ainda desde lá dos nossos pais. Só que muitos de nós já dormem esperando o Senhor. Aqueles que dormem, já estão esperando o Senhor. A palavra vai nos ensinar, aleluia, que Jesus está voltando para nós que já está descansando, guardando a volta do Senhor. E naquele grande momento, quando Jesus vier e falar: vinde benditos do meu Pai para o descanso que vos está preparado, aonde é que vamos nós? Ficar no grupo que Jesus vai falar: apartai-vos de mim, pois não vos conheço? Ou para aquele que vai falar: entre para aquilo que está preparado para vocês? Igreja, a palavra do Senhor vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso a palavra diz: se examina. Você tem que ter o conhecimento do que você faz. Dentro da casa do Senhor, aleluia, quando você toma do corpo e do sangue de Cristo, você está confirmando que conhece a palavra do Senhor. Entenda isso que eu vou falar agora, que é sério. A palavra do Senhor vai falar: tomar o cálice. O que é o cálice do Senhor? Quando Jesus orou lá, Jesus falou o que para o Pai? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. O cálice que Jesus está falando aqui é você estar preparado para dar a sua vida. Aí, os filhos de Zebedeu, se eu não me engano, a qual foram lá e falaram: Senhor, permita que assentamos do seu lado direito, do seu lado esquerdo, naquele grande dia. Aí Jesus falou ali, está preparado para tomar o cálice que eu tenho? Eles falaram: sim, estou. Aí ele confirmou: na verdade o cálice vocês vão tomar, porque vocês vão morrer. Mas assentar do meu lado direito e esquerdo não compete ao Pai, a Jesus, mas ao Pai. Vocês estão preparados para tomar esse cálice que Jesus está te dando? Eu vou colocar em poucas palavras aqui, irmãos. O cálice que você toma todos os dias de Santa Ceia. Aleluia, examina-se, irmãos. Você está dizendo: eu estou preparado para morrer por esse evangelho. E eu te pergunto, não responda. Se vier o momento mau, o momento difícil, o momento da tribulação, a qual dizem que será colocada ali uma faca no seu pescoço, nega esse Jesus ou você morre agora. Você está preparado para tomar esse cálice? Espero que sim. Ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. Porque o cálice que Jesus tem para nós, no sangue dele, o que a palavra diz? Não tem amor maior do que esse. Qual é? De dar a sua própria vida por um amigo. Irmãos, temos que nos examinar se estamos preparados. Eu peço perdão a Deus todos os dias, porque eu me sinto que ainda falta muito, eu tenho que aprender muito ainda. Eu tenho temor, muitas das vezes, até de estar aqui em cima, porque o que nós falamos aqui em cima tem que repercutir da maneira certa embaixo. Mas muitas das pessoas entendem errado muitas das coisas que é falado aqui em cima. Vocês já viram, quer ver uma coisa muito simples? Quantas das vezes, pastor, o pregador pregou aqui em cima e a pessoa entendeu errado lá, falando que o pastor estava falando mal da vida dele? Isso é um dos exemplos só que eu estou falando. Então, irmãos, tudo que ouvirem, vai para a palavra, leia, medita, para que ela te responda da maneira correta. Para finalizar, que o tempo já foi, irmãos, eu quero dizer que o cálice que Jesus tem para nós, além de nos dar vida, o que a palavra de Deus fala? Aquele que perder a tua vida por amor de mim, ganha lá.
O cálice que Jesus tem é nós estarmos preparados para dar a nossa vida por Cristo, pela palavra. Temos que viver a palavra como a palavra nos diz. Eu vou deixar esse postinho aí para vocês pesquisar mais a fundo. Então, quando tomarmos a Santa Ceia do Senhor, venhamos a examinar o que o Senhor deixou para nós. Porque a palavra diz, finalizando agora, ali em Mateus, no comecinho ali, que vai falar assim, ó, nos dias antigos, olho por olho, dente por dente, eu quero te mostrar o que é a graça. A graça nos livrou da lei, da maldição da lei, mas a graça ela é um pouquinho mais pesada do que a lei. Porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje, se você intentar no teu coração maldade contra teu irmão, você já é réu de pecado. Leia lá depois Mateus no comecinho. Ele falando ali, ó, quer ver outra coisa? Aquele que olhar para uma mulher com pensamento impuro no coração, já adulterou com ela, não precisa mais consumar o ato. E isso não é só homem, para mulher também, porque tem muita mulher que vê aí também, os homens bonitão, né? E, né? Isso é para todos nós. Dê uma lida na Bíblia com carinho, nesses pedaços, pelo menos, e entenda que quando você tomar a Santa Ceia, na próxima Santa Ceia, você vai se examinar e falar, Senhor, eu entendo o que esse ato significa na minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus venha falar no coração de vocês poderosamente. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, as palmas do Senhor.